Olá, eu me chamo Eduardo. Os outros integrantes do nosso grupo são o Afonso e o Douglas. E hoje a gente está aqui para apresentar um trabalho da disciplina de Microbiologia do Solo, do curso de Agronomia da UFMT Sinop. Bem, o nosso trabalho ele foi baseado num artigo científico que, em tradução livre, se intitula Melhorando a tolerância ao estresse hídrico em milho e feijão comum, utilizando Bacillus subtilis. O estresse hídrico ele se caracteriza como um fator abiótico que vai acabar por induzir alterações tanto no metabolismo quanto no desenvolvimento das plantas. E isso vai impactar negativamente a produtividade. Como a gente sabe, a planta, a maior parte dela é composta por água, ou seja, a falta desse elemento no seu crescimento vai acabar por provocar perdas irreparáveis. Tanto o feijão comum quanto o milho, eles são bem sensíveis, bem suscetíveis a esse estresse. Se a gente analisar a agricultura atualmente, a gente vai perceber que o ser humano ele tem controle dos mais variados fatores que influenciam a produtividade. A gente controla o solo, as propriedades, a fertilidade do solo, a gente controla as pragas, as doenças, a qualidade das sementes. O único fator, a única coisa que a gente não consegue controlar, que a gente no máximo pode prever com uma certa precisão, só que não controla, é o clima, são as chuvas ou a falta das chuvas. E por causa disso, de acordo com a FAO, bilhões de dólares acabam sendo perdidos todos os anos devido ao impacto que o estresse hídrico causa na agricultura. Num cenário onde a gente ainda enfrenta um planeta com muita fome, se torna extremamente necessário o desenvolvimento de estratégias que visam corrigir esse problema. E uma dessas estratégias que a gente vai abordar no trabalho hoje são o uso de inoculantes contendo micro-organismos benéficos que vão auxiliar a planta a poder suportar melhor esse estresse. Bom, algumas bactérias pertencentes ao gênero Azobacter, Bacillus, Klebsiella, Pseudomonas, Azopyrilum e Serratia, elas promovem benefícios na propriedade do solo, no crescimento vegetal e no meio ambiente como um todo, colonizando a rizosfera, que é a superfície das raízes, ou até mesmo os espaços intercelulares dessas. Esse grupo de bactérias a gente chama de rizobactérias promotoras do crescimento de plantas, ou RPCP. E elas vão desempenhar um papel muito importante, eu diria até mesmo fundamental, na fisiologia das plantas, podendo até incluir a melhora da resposta a estresses abióticos, incluindo também estresse hídrico. Entre as mais conhecidas RPCPs, rizobactérias promotoras de crescimento de plantas, o Bacillus subtilis ele tem recebido uma grande atenção devido à sua versatilidade catabólica e habilidade de colonizar a raiz, além de, depois disso, produzir um grande número de enzimas e metabólitos que podem favorecer o crescimento de plantas mesmo em condições de estresse. Como a gente sabe, um dos principais fatores que controlam a perda de água das plantas são os estômatos. E alguns estudos mostram que o Bacillus subtilis ele tem aumentado a capacidade fotossintética das plantas através da influência direta no controle estomatal e também na tolerância das células à desidratação. Enfim, o objetivo, ou melhor, a hipótese desse estudo foi dizer se o Bacillus subtilis poderia amenizar os efeitos do estresse hídrico no feijão comum e no milho por meio da redução da atividade antioxidante. E o objetivo foi avaliar os efeitos do Bacillus subtilis sobre o desempenho do feijão e do milho em condições de estresse hídrico. Bom, então, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre os materiais e métodos utilizados no trabalho. Bom, e a primeira coisa foi a produção de micro-organismos e inóculos. Então, duas cepas de Bacillus subtilis foram utilizadas neste estudo, onde foram denominadas AP3 e PRBS1.
Essas cepas elas foram isoladas de solo sobre cultivo de soja e caracterizadas como plantas promotoras de crescimento vegetal por Araújo em 2005. Bom, as cepas elas foram mantidas em meio de cultura, né? Elas foram cultivadas e mantidas em meio de cultura nutriente alga, e então foram preparadas suspensão aquosa com cada isolado na concentração de 10 a 9 células por ml para posterior inoculação. Bom, material vegetal e condições de crescimento. No experimento foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 3 tratamentos, sendo eles plantas não inoculadas, plantas inoculadas com Bacillus subtilis AP3 ou o Bacillus PRBS1, plantas não inoculadas e inoculados em 2 condições hídricas, ou seja, reposição de 30% e 100% da água evapotranspirada. Foi utilizada semente de milho do híbrido 7205 da Syngenta e feijão da cultivar Estilo. Foram semeados em vasos plásticos contendo 5 litros de solo classificado como acrisol. A inoculação foi feita nas sementes no plantio, né, com a suspensão aquosa contendo Bacillus subtilis, que foi preparado, né, na fase anterior, 10 a 9 células por ml, e foi aplicado na quantidade de 1 ml por vaso. Material vegetal e condições de crescimento. Bom, após a semeadura e inoculação, as plantas de feijão e de milho, não inoculadas e as inoculadas, foram transferidas para uma câmara de crescimento. Durante o dia ficaram a 28 graus e à noite 18, com fotoperíodo de 16 horas. A intensidade de luz foi de 300 micromol por metro quadrado e a umidade relativa do ar em 60%. Inicialmente, a umidade do solo foi mantida em 100% da capacidade de campo e após 15 dias da emergência das plantas, diferentes condições hídricas foram induzidas e os vasos, né, do controle mantidos a 100% ou 30% da água evapotranspirada no tratamento de estresse hídrico. O controle diário da evapotranspiração foi realizado pelo método gravimétrico e os teores de umidade do solo foram monitorados por sensores de umidade e temperatura. Medições de troca gasosa. Aos 35 dias de emergência da planta, os parâmetros de troca gasosa foram medidos usando um sistema analisador de gás infravermelho portátil, onde foi realizadas em 5 plantas por tratamento a medição, né, sobre a densidade do fluxo de fótons fotossintéticos a 1.200 micromol por metro quadrado. E os seguintes parâmetros de troca gasosa foram avaliados: a taxa líquida assimilada, a de assimilação de CO2, a taxa de transpiração, condutância estomática e CO2 intracelular. E a eficiência da carboxilação instantânea foi calculado como a razão entre a taxa líquida e a assimilação de CO2 e a concentração intracelular de CO2. A eficiência do uso da água foi calculado com a razão entre a taxa líquida e a assimilada de CO2 e transpiração. Conteúdo relativo de água e conteúdo relativo de clorofila. O teor de relativo de água, RWC, na sigla em inglês, foi determinado de acordo com o método proposto por Bars e Waderlet, utilizando peso fresco, FH, o peso túrgido, TW, e o peso seco dos discos foliares, DW. O conteúdo relativo de água nas folhas, então, foi calculado pelo meio da fórmula RWC, né, que se dá em porcentagem, que é o teor relativo da água, que é igual a FW, que é o peso fresco, menos o peso seco dos discos foliares, dividido pelo peso túrgido, menos o peso seco dos discos foliares, né, vezes 100 e expresso pela porcentagem, então. O teor de clorofila foliar foi obtido por meio de um medidor portátil de clorofila. Análise de crescimento vegetal. Bom, após 40 dias de emergência, as plantas foram coletadas e as raízes da parte aérea foram separadas. O caule foi separado das raízes em 2 cm acima do nível do solo e lavados com água com detergente neutro para a remoção do solo. A quantificação dos pesos secos das raízes da parte aérea foi realizada no laboratório,
após a secagem do material em estufa de ventilação forçada, entre 60 e 70 graus. A avaliação de promoção de crescimento foi realizada comparando os pesos secos da raiz e da parte aérea das plantas inoculadas e da testemunha, dentro de cada condição de reposição da água. A atividade antioxidante. Então, aos 45 dias após a emergência das plantas, 50 gramas de folhas secas de milho e de feijão foram submetidas à extração com 1,5 litros de etanol em temperatura ambiente protegido da luz. O processo de maceração e filtração do sobrenadante foi realizado em 3 etapas consecutivas e cada extração durou 30 minutos. Os extratos obtidos foram combinados e a concentração por evaporação a vácuo. Os extratos foram então secos a 30 graus Celsius em um forno de circulação de ar forçado. A atividade antioxidante foi então avaliada através da atividade de eliminação de radicais livres do radical livre sintético 2,2 difenil 1-picrelitrazol e a quantidade de antioxidantes presentes nos extratos anatólicos necessário para diminuir a concentração inicial do 2,2 difenil em 50%, denominada concentração inibitória. Análise de dados. Então, os dados obtidos com valores médios de 5 repetições e significância foram considerados ao nível de confiança de 95%. O teste de normalidade e a nova foram realizados usando o software Sysvar para avaliar os efeitos de inoculação com os bacilos em condições de estresse hídrico e não estressante. O teste Tukey foi utilizado para comparar as médias de cada tratamento. Eu sou o Afonso e vou estar assumindo a partir daqui. Resultados. Bom, a inoculação com bacilos subtilis e o estresse hídrico apresentaram um efeito significativo no peso seco da parte aérea e da raiz em feijão e milho. As plantas apresentaram um aumento de 133% no peso seco da parte aérea sobre estresse hídrico em relação às plantas não inoculadas, enquanto o peso seco da raiz sob estresse hídrico foi aumentado em 103% em relação às plantas não inoculadas. Bom, analisando o conteúdo relativo de água e índice de clorofila versus bacilos subtilis e estresse hídrico, a gente pode perceber que a inoculação com bacilos subtilis promoveu diferenças significativas no conteúdo relativo de água do feijão e milho, enquanto o estresse hídrico não influenciou significativamente essa variável. O estresse hídrico apresentou efeito significativo no teor de clorofila, em condições não estressantes. O feijão inoculado com bacilos subtilis PRBS-1 apresentou maior teor de clorofila. No milho, o conteúdo de clorofila não diferiu em resposta às inoculações com bacilos subtilis, em ambas as condições de controle e de estresse hídrico e quando essas condições foram comparadas. Indo para o efeito de bacilos subtilis e estresse hídrico nos parâmetros de troca gasosa, percebe-se que houve um efeito significativo da inoculação com bacilos subtilis sobre os parâmetros de troca gasosa, exceto para a taxa líquida de assimilação de gás carbônico. A condutância estomática foi significativamente influenciada pela inoculação tanto no feijão comum quanto no milho, e a redução na resposta ao estresse hídrico foi encontrada apenas no feijão. A concentração de gás carbônico intracelular não foi alterada no feijoeiro e no milho, em resposta à inoculação sob condições não estressantes. Enquanto, sob estresse hídrico, alterações no intracelular, a concentração de gás carbônico foi registrada apenas no milho não inoculado. Ambas as cepas de bacilos subtilis melhoraram a eficiência do uso de água no feijão e milho em condições não estressantes e de estresse hídrico. Atividades antioxidantes em resposta a bacilos subtilis e estresse hídrico. Bom, a gente pode perceber que o feijão comum e o milho apresentaram diferentes atividades antioxidantes em condições não estressantes e de estresse hídrico. A atividade antioxidante em milho inoculado com bacilos subtilis, a cepa PRBS-1, sob estresse hídrico, foi 34% reduzida em relação às plantas não inoculadas, enquanto que o estresse hídrico no feijão influenciou negativamente
a atividade antioxidante, em cerca de 50%. Essa taxa teve uma redução um pouco menor quando foi inoculado com a cepa PRBS-1. Chegando na discussão, resumidamente, a gente chega em 3 tópicos. O primeiro, que as rizobactérias promotoras de crescimento de plantas incluem bactérias da rizosfera que podem melhorar o crescimento da planta sob diferentes condições de estresse abiótico. Segundo Numa. Segundo tópico, a diminuição das taxas de transpiração e da condutância estomática do milho e do feijão comum correlacionou-se com o aumento do teor relativo de água das folhas e, consequentemente, da eficiência do uso da água. E, por último, não menos importante, que a subtílice poderia melhorar o seu crescimento em condições de estresse hídrico, principalmente devido ao aumento da eficiência do uso da água que, consequentemente, mantém o status adequado da água nas folhas e o acúmulo de biomassa vegetal nessas condições adversas. Chegando numa conclusão, a gente pode concluir que as subtílices aumentaram a eficiência do uso de água em plantas de feijão e milho em cerca de 20%, sem diminuir a fotossíntese e o crescimento das plantas. Os principais mecanismos envolvidos no aumento da eficiência do uso de água foram o fechamento dos estômatos e a redução da transpiração foliar, com o aumento do teor de água nas folhas, causado pelos bacilos subtis. Visão do grupo sobre o artigo. Bom, então nós discutimos, né, e basicamente todos entramos na conclusão que é de grande importância, né, os estudos com esses micro-organismos que possam ajudar aí no estresse hídrico, né, ou evitar tanto o estresse hídrico. Né, esse artigo não é aqui da nossa região, mas trazendo para a nossa realidade, nós sabemos da importância disso, né, tanto para o milho quanto para o feijão, que foi as 2 culturas do artigo. Né, sabemos que também tem o milho, né, aqui ele é plantado, a maioria, né, em safrinha, então em alguns anos ele sofre interferência e por seca, né, nos momentos que ele necessita de água. Né, nós tivemos alguns anos aí difíceis. E o feijão também, né, se tratando ainda mais de feijão irrigado, né, se a gente conseguir maior eficiência aí nessa absorção, ou que ele não sofra tanto com a falta de água, né, nós conseguimos aí produção boas até com a quantidade menor de água, né, se a gente for pensar no irrigado. Bom, eu acho que foi isso. O grupo conversou e entramos nessa conclusão. Obrigado.